Espírito Santo, as pessoas costumam dizer que ele é uma força. O que vocês acham sobre isso? Ele é uma força mesmo? É uma pessoa. E o que é uma pessoa? Então, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque Deus entristece, se alegra, não é? Deus diz a Bíblia que ele tem raiva do pecado. Então a pessoa é que tem sentimentos. Então o Espírito Santo não é uma força, como o Testemunho de Jeová ensina, não é? Que você toma um choque. Agora, o Espírito Santo, nós já vimos que ele estava com Deus desde o começo, né? Mas por que hoje vai ser uma aula que eu vou ficar perguntando, né? Por que nós chamamos de dispensação do Espírito Santo? Livramento? Não. Não? Por que é chamado de dispensação do Espírito Santo? Porque cada etapa da história humana, Deus agiu de uma forma, né? Então é chamado de dispensações. Então nós vivemos hoje da dispensação da graça, dispensação da salvação pela graça. Então são várias dispensações do Velho Testamento, né? Nós temos lá da lei, que é a primeira, e assim vai por diante. E hoje Dispensação significa o quê? tempo, né? Determinado tempo. Começa um tempo e termina um tempo. Então nós vivemos hoje na dispensação do Espírito Santo, porque Jesus deixou aqui o Espírito Santo. Então esse tempo vai acabar do Espírito Santo, né? Então começou lá em Atos dos Apóstolos, que nós vemos lá. Mas Jesus mesmo, antes da sua ascensão, ele disse, ele fez uma promessa. Ele falou assim: eu vou, mas vou fazer o quê? Lá em João 14, 26. Vou deixar o Consolador. E lá no Evangelho de João, nas últimas palavras de Jesus conversando com os seus discípulos, ele falou assim: eu vou assoprar sobre vocês o meu Espírito. E diz que ele... Então hoje muita gente acaba... Tinha um camarada chamado Ben-Hinn, né? Ben-Hinn, né? Ele soprava assim, no microfone, a turma caía tudo para trás, né? E soprando o Espírito Santo, usando esse texto fora do contexto, não é? Que Jesus, em João, né? Ele falando aqui aos seus discípulos, no finalzinho, ele fala sobre isso. E soprou sobre eles o Espírito Santo, né? Então, nesse contexto, não é um contexto de que eles receberam o Espírito Santo, mas é uma ideia de que o Espírito Santo já estava atuando ali na terra, né? Bom, o Espírito Santo é uma pessoa. Aprenderam? Henrique, por que é uma pessoa? Sentimentos. Então, porque ele tem sentimentos, o Espírito Santo se entristece, se alegra, não é? Em Atos capítulo 2, bom, ele é Deus, nós já conversamos sobre isso também, né? Mas em Atos capítulo 2, a gente vê a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, baseado lá em Joel, né? O texto lá de Joel: derramarei sobre vós meu Espírito, os vossos jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, aquele texto. Mas Jesus, quando disse lá para os seus discípulos: eu vou e vou deixar alguém para cuidar de vocês, precisava ter um momento físico. Jesus veio como um momento físico, que significa o quê? Você tem na história, né? A vinda, nascimento, morte e ressurreição. Então Jesus não poderia deixar assim, aleatoriamente, para o homem dizer assim: o Espírito Santo está aí. Não. Então, lá no Pentecoste, a palavra Penta, que é 5, é uma festa lá dos judeus. Os judeus de toda a região daquela parte daqueles países, né? Da Grécia, da Itália, Capadócia, eles costumavam vir e fazer essa festa.
Então eles estavam ali no templo e 40 dias, né, que Jesus ainda ficou rodando ali na terra, mas precisava ter um marco histórico de que o Espírito Santo veio na terra. Precisava ter um marco. E aí então a Bíblia diz que eles estavam lá cultuando a Deus e de repente veio como línguas de fogo. Como línguas de fogo. Não é? E pousaram sobre eles. E eles então começaram a falar, ou pregar, ou profetizar, na língua de cada pessoa, de cada judeu, ou judeu de cada país distante, e eles ouviam e entendiam. Então esse batismo de fogo, que é chamado, né? É um batismo chamado batismo de fogo, que é o momento que o Espírito Santo se derrama. Algumas pessoas disseram assim, eles estão bêbados. Meio-dia, aí os caras encheram a cara e estão bêbados. Mas eles estavam ouvindo na mesma língua. Então, hoje nós temos os movimentos da igreja pentecostais, ou carismáticas, ou neopentecostais, né, que usam esse texto para falar de línguas estranhas, que nós vamos depois falar sobre isso mais para frente. Mas não são línguas estáticas, línguas do ar. A palavra aí é uma palavra do grego que significa que eles estavam falando línguas que eles tinham entendimento de entender. Então, naquele momento, eles recebem então essa graça, essa misericórdia de Deus e começam então a pregar. E as pessoas entendem, não é? Então, a partir daquele dia, a gente percebe que o Espírito Santo esteve na terra presente. Então, aí chama-se Atos do Espírito Santo. Então, agora começa toda uma história onde o Espírito Santo vai estar reinando, trabalhando na terra. Mais para frente vocês vão ver Ananias e Safira, que no culto da igreja, eles oferecem lá uma certa quantidade de dinheiro, mas não dão esse dinheiro. E aí o Pedro diz lá, por que vocês mentiste a quem? Ao Espírito Santo. Então essa mentira foi feita ao Espírito Santo. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Eles morreram. Acabaram os dois, marido e mulher, né? Morreram. Foram levados lá pelos jovens. O que a Bíblia fala? Vocês têm aí, né? Ficar em Jerusalém. Então, nesse Atos capítulo 14, que é 1, há uma promessa, mas eles têm que ficar em Jerusalém. E lá vocês vão ver uma outra episódio dos dois rapazes, os discípulos chamados discípulos de Emaús. Naquele momento que Jesus sai da terra, né? Eles estão desanimados, estão tristes, eles estão ali com a cabeça baixa, e eles então estão voltando para a casa deles. Estão conversando, um com o outro, batendo papo. E aí aparece um varão no meio deles. E eles começam a conduzir. E a conversa é conduzida por aquele homem. E aí vai se entardecendo. A lei judaica e no Velho Testamento também, naquela época, você oferecer comida, oferecer pouso para uma pessoa era extremamente importante. Então você oferecer água para lavar os pés. Então eles conversam com aquele homem e diz assim, você não quer jantar conosco ou passar a noite aqui? E Jesus então, Jesus entra na casa deles. E aí parte o pão como se fosse o momento da ceia e ora com eles. Aí eles abrem os olhos. Naquele momento eles têm a abertura de dizer assim, nossa, quando a gente caminhava o nosso coração não queimava porque nem fogo. E Jesus falava para eles, por que vocês estão assim? Né? Não tinha uma promessa para cumprir? Então essa promessa se cumpriu cabalmente com Jesus Cristo indo para o céu e o Espírito Santo ficando na terra, né? Então, nessa descida do Espírito Santo, ele agora passa a habitar na terra.
mas também passa a habitar no coração dos homens. Não é? Então, a partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele faz morada em você. Então, por isso que o seu corpo, você não pertence mais a você. Se você faz qualquer coisa errada, né, você comete adultério, você mente, você engana, então você está ofendendo a morada de quem? Do Espírito Santo. Então a Bíblia fala assim: não se ajunteis com a meretriz, ou com a prostituta, né, ou com a mulher leviana, porque não sabeis vós que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Então a gente tem dentro de nós essa situação. Então, só que o pecado vai entristecer o Espírito Santo. A mentira entristece o Espírito Santo. Aquilo que você ouve e vê no celular entristece o Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu me sinto longe de Deus, né? Deus não está longe de ninguém. Perto está o Senhor. O problema é que nós, os nossos pecados, é que nós fazemos o quê? Separação de Deus. Então a pessoa fala assim: ah, eu vou lá no culto, não sinto nada. O problema está com o culto ou está com a pessoa? Com a pessoa. Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, onde ele está? Ali. Então o problema é nós. Então eu estou com rancor lá do cara que dirige a música. Aí na hora que ele vai tocar, eu sento e cruzo meu braço. Eu falo assim: não, eu não vou ouvir esse camarada aí. Esse camarada aí não tem condição de estar lá. Mas quem está indo louvar a Deus, está louvando aquela pessoa ou está louvando a Deus? Então você tem que fechar uma cortininha e você veio para adorar a Deus, é Deus. Não é o cara que está tocando lá, né? Então, esses tipos de coisas vão entristecendo o Espírito Santo. E a pessoa vai perdendo a fé, a alegria. E lá no Salmo 51, Davi fala isso para Deus: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Não é? Me dá alegria de novo. Por causa da condição do pecado, né, que ele tem lá. Muito bem, o Espírito Santo é uma pessoa, como nós vimos. Então, ele guia, ele fala e ele ouve, não é? A Bíblia lá em 1 Coríntios diz que ele reparte os dons para cada um, que nós vamos ver também isso mais para frente, né? Vocês acabaram de dizer que ele tem sentimento, tem tristeza, né? Ele é Deus. Além de ser Deus divino, ele é onisciente, ele é santo, ele é eterno. E faz parte da trindade ou triunidade de Deus. E é aquele que batiza hoje, né? Se você não for batizado pelo Espírito Santo, você não pode entrar no céu. Ah, vá, pastor. Essa é uma realidade. Nós podemos ser crentes professais, ou professuais, né? A gente pode professar a nossa fé. Ah, eu nasci na igreja. Os filhos dos crentes muitas vezes assim. Nasci na igreja, foi criado na igreja, o pai ensinou, a mãe ensinou, o avô ensinou, mas não teve um encontro pessoal com Jesus no Espírito Santo. Não é aquela situação da pessoa, que você vai ouvir muitas vezes a pessoa falar assim: ah, eu fui batizado pelo Espírito Santo, agora eu estou falando em línguas. Não é isso, né? Eu vou falar até uma coisa: você pode até falar em línguas e não ser salvo, porque línguas é um dom. Você pode ter um dom de cura que Deus te deu, mas você não foi salvo. É coisa estranha, né? Não tem muita gente aí que prega e a Bíblia diz que vai para o inferno? Tem ou não tem? Então você fala: mas aquele cara não tem nada de Deus. Então nós precisamos, na nossa teologia, separar essas coisas. Então, o batismo do Espírito Santo é para salvação. Eu posso ter fé salvadora e posso não ter fé salvadora.
Então há uma necessidade de eu ter uma fé específica para ser salvo, que é crer no Senhor Jesus Cristo e será tu e tua casa. Né? Então o Espírito Santo, ele dá essa situação para nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que vocês foram selados, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse selo que Deus te dá é o que vai te levar para a salvação. Então eu posso ser um cara que dou dízimo, eu posso cantar lá na igreja, eu posso fazer um montão de coisa, mas se eu não tiver o selo, o batismo, e como é que eu sei que eu tenho isso? A palavra de Deus diz que a própria Espírito Santo, né, nos mostra e nos dá essa condição de saber que a gente tem o Espírito Santo de Deus ou não. Agora, se ele é Deus, quem é que pode receber o Espírito Santo? O mundo não pode receber o Espírito Santo, né? Porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Semana passada eu falei um pouquinho aqui, mas vocês estão vendo aquele vento ali, né? Tá vendo? O vento está soprando ali. O vento, a gente pode pensar que o Espírito Santo é a palavra grega, né? Pneuma. Então, vamos dizer assim, se a gente pudesse pensar, né? É o vento de Deus. Então, quando a gente pensa na palavra pneuma, você tem várias formas, né? Tudo aquilo que é pneumático. Por exemplo, pneu, pulmão. O que vai dentro dessas coisas? Ar. Então, o Espírito Santo seria o ar de Deus. Né? Vamos pensar assim para a gente entender melhor, né? É o vento de Deus. Se eu abaixar no mínimo aquele ventilador, o vento vai ser bem fraquinho, sim ou não? Mas vai continuar ventando, né? Agora, se eu aumentar bastante aquele ventilador, o vento vai aumentar, sim ou não? Sim. Pensa que você não é um astro, porque o planeta, ele recebe luz. O Sol, ele manda luz. A Lua recebe luz. Agora a Lua brilha, não brilha? O planeta brilha também. Mas ele não tem brilho próprio. O brilho do planeta é de quem? É do Sol. O brilho da Lua é do Sol. Você não tem brilho próprio. Então você precisa refletir o Espírito Santo, a imagem de Deus na sua vida, para que você possa brilhar. Mas para você ter um brilho firme, eu estou aqui, por exemplo, o vento está lá, né, o ventilador, eu estou um pouco longe dele. Eu teria que me aproximar cada vez mais dele para sentir o vento mais forte, sim ou não? Agora, cada vez que eu me distancio mais desse vento que sopra lá, eu vou ter menos vento. Você concorda comigo? O Espírito Santo continua soprando. O problema é você que não sente ele. Quanto mais perto de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, mais você vai sentir. Quanto menos próximo, aí você não vem na igreja, você não ora, você não lê a Bíblia, você não participa de nada. Como é que Deus vai? Eu fui lá no culto, Deus falou comigo, aquele culto foi tremendo, mas daqui 20 anos de novo? Né? Então Deus vai agir na sua vida conforme você se aproxima dele, né? Com o Espírito Santo que está aqui todo o tempo. Né? Então nossa comunhão com Deus se faz através do Espírito Santo. Estou adiantando aqui um pouco. Né? Então, a Bíblia diz que ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que você pode extinguir de uma forma o Espírito Santo na sua vida, com o pecado. Então aquela pessoa que está lá no mundão, não tem mais prazer em Deus, perdeu a alegria, ele extinguiu o Espírito de Deus na vida dele, está lá apagado. É como se ele pegasse a vela, apertasse assim. Então,
voltando de novo lá. Nós que temos filhos, nós temos que tomar cuidado que os nossos filhos não sejam, né, crentes de nome, ou nominais. Então há uma necessidade de nós pais conversar com os filhos, ver se eles aceitaram Jesus mesmo, ver a atitude deles em relação ao Senhor, não é? Fazer a nossa parte como pai e mãe. Porque a gente costuma jogar a responsabilidade na igreja. Não, tá vendo? Meu filho saiu por causa da igreja. Não, você não saiu por causa da igreja, saiu por causa que eu, como pai, como mãe, falhei no ensino da palavra quando eles tinham lá a idade menor. Porque eu que ensino, eu que produzo vida na vida do meu filho, né? Da minha filha, seja lá. Então o Espírito Santo vai trabalhar através dos pais. A igreja, lógico, tudo isso faz a importância, né? Mas eu estou falando para quem tem seus filhos pequenos, cuidar deles, né? Não deixar para a igreja cuidar. Porque se vem aqui uma vez por semana na igreja, a cada 15 dias não vai acontecer nada na vida deles, né? Nada, absolutamente nada. Então você tem que ter seu devocional, você tem que sentar para ler a Bíblia com eles, orar, né? Isso é muito importante. Qual que é a função desse Espírito Santo? Alguém pode ler para mim lá? Testifica. Que mais? Que mais? Então ele testifica de Jesus, glorifica Jesus, proclama a salvação, convence o homem do pecado, capacita os filhos de Deus e produz santificação no crente. Então o processo de você crescer, ser maduro espiritualmente falando, é o Espírito Santo que te dá. E a gente precisa aprender a orar a Deus pelo Espírito Santo. Não é? Quem está na terra? Quem está na terra? O homem. Mas quem mais está na terra? O Espírito Santo. Consolador. Então há uma necessidade de a gente trabalhar com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós abandonamos o Espírito Santo. Para ele é como se ele nem existisse. Então há momentos que você precisa orar. O Espírito de Deus que está aqui, né? Me leva diante do Pai, interceda por mim lá. Senhor, manda o teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu estou com um problemão. Aquela pessoa ali que eu estou orando por ela para ela se converter, ela não se converte. Espírito Santo, por favor. Quem convence o homem do pecado e do juízo? Então, olha a nossa oração. Tem que ser direcionada. Espírito Santo, convença o meu filho, convença a minha filha, né? Então, a gente precisa crer naquilo que Deus deixou como ferramenta para nós aqui na Terra. E em Atos dos Apóstolos é chamado Atos do Espírito Santo, porque praticamente tudo está baseado no Espírito Santo ali, né? No Atos inteiro dos Apóstolos, Paulo tem uma visão, passa a troa, o Espírito Santo mandou fazer isso, o Espírito Santo mandou fazer aquilo, né? E a nossa linguagem deveria ser assim também, né? A gente entender o que o Espírito Santo vai nos falando e a gente falar. Não ter medo, né? Não, o Espírito Santo falou para mim que isso aqui está errado, eu não vou fazer. Então essas coisas são bem assim. Bom, o que extingue então o Espírito Santo é o quê? O pecado, né? Batismo no Espírito Santo, vamos lá. A maior necessidade do crente da igreja hoje é o receber o Espírito Santo. A mudança na vida de Pedro acontece no momento que ele entende sobre o Espírito Santo. Apresenta o poder do Espírito Santo para nós. Nós somos canais, né, desse Espírito Santo que a gente está vendo aqui. O Espírito Santo nos dá essa ousadia para pegar a palavra de Deus. E o resultado da ação do Espírito Santo é a salvação. Ele é a fonte que nos ajuda, né? Então, quem é que pode receber o Espírito Santo? Hã? Só pode receber o Espírito Santo aqueles que creem e que confessam.
né? Jesus é o Senhor e Salvador. Nós precisamos assim ter experiências pessoais com o Espírito Santo. E uma das experiências que você pode ter com o Espírito Santo não é algo que você sente, né? Eu estou tremendo, senti o Espírito Santo. As emoções fazem parte da nossa vida. Mas é o momento que você está orando, você está pedindo a Deus para alguém se converter, e você chega nessa pessoa, e você fala para essa pessoa, e ela é convencida do Espírito Santo, e ela então aceita Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma experiência com o Espírito Santo. É uma experiência que você precisa ter com o Espírito Santo. E você falar, de repente a pessoa aceita Cristo, meu Deus, como que pode? Então a experiência tem que estar na tua vida. Você sabe que eu tenho assim uma experiência bastante categórica, né, com Deus, um chamado, né, Deus do Espírito Santo. Porque minha irmã está ali, né, sentada ali no último banco, né, então ela está ali, ela sabe o que aconteceu. Mas o meu irmão, ele tinha uma doença com 14 anos, e eu acho que dentro acabou as cadeiras ali dentro da salinha. Essa salinha só abria, acho que só tem cadeira ali. Então, o meu irmão tinha 14 anos, teve um tumor na cabeça, e eu tinha muitos sonhos, né? Tinha terminado contabilidade, estava fazendo jornalismo, e eu tive envolvimentos com pessoas na minha época, com gente famosa, né? Jonas Donizete, que era locutor esportivo, Edith Gonçalves, e vários desses locutores famosos. E eu tinha bastante amizade com esse pessoal, e eu queria então entrar na questão de jornalismo esportivo, e eu não estava muito afim de ser pastor, né? Mas Deus já tinha me chamado. Com 14 anos eu tive meu chamado. E aí, naquela situação toda, eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor curar o Carlos, eu vou fazer o seminário. Isso aconteceu, é um milagre mesmo, né? Ele estava internado aqui no Monte Penteado, São Paulo, Campinas. Nós viemos de Nova Odessa. O pastor veio à noite para orar com nós, porque seria eu operar, ou morrer, ou nunca mais, né? E aí nós oramos, e eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor curar o meu irmão, e amanhã, Espírito Santo, o Senhor mudar a história do meu irmão, eu vou fazer o seminário. E então, meu irmão acordou, depois de 14 ou 17 dias de coma profundo, fez uma tomografia e não constatou nada, nem tumor, nem inflamação, nem nada. Ele estava fazendo a faculdade ainda de jornalismo, e aí eu falei, agora lascou tudo, né? Aí, só que quando eu fui fazer a faculdade de teologia, eu disse para Deus falei assim, Deus, eu só vou entrar no seminário se o Senhor mandar alguém, e o teu Espírito tem que fazer isso, e pagar a minha faculdade. Senão não é. Então, tá certo? Não tá certo. Tá errado, mas eu não queria seguir esse negócio de pastor, né? E lá em Nova Odessa tinha um homem, um alemão, e Deus colocou no coração dele que ele disse que ele tinha que abençoar uma pessoa para pagar a escola, um ano de faculdade, mas não faculdade de teologia, faculdade. Aí ele procurou lá na igreja, ele não era cristão, ele procurou na igreja, a esposa era, ele não, alguém que pudesse receber essa bolsa. Não achou uma pessoa. Como não tinha ninguém, aí o pastor disse assim, tem o Marcos lá que vai fazer teologia, você não quer abençoar ele? Aí ele veio me procurar e falou assim, vou te pagar um ano de estudo. Aí eu falei, vixe, Deus está mandando um negócio mesmo, né? Em novembro, ele falou para mim assim, e era uma promessa que eu tinha de um ano. Então, aí eu agradeci tudo ele, aí eu falei para Deus, eu não vou estudar mais, porque não tenho dinheiro, esse negócio de fazer seminário não é comigo não sei o que tem, só se o Senhor realizar um milagre, só se o seu Espírito Santo trabalhar.
Aí eu fui lá, falei com o Giovanni Janaitis que eu não ia fazer mais a matrícula. Ele falou, não, faz aí e tal. Aí eu fiz a matrícula. E passando uns 10, 15 dias, o diretor da faculdade me ligou, dizendo assim, ó, tem uma americana, eles falam americana, né? Ela tá procurando alguém para adotar no Brasil e pagar um ano de estudo. Eu falei, mas esse Deus é fogo mesmo, né? Aí eu fui o segundo ano do seminário, porque essa americana me pagou. Quando eu cheguei no terceiro ano, para entrar no terceiro ano, eu nem sabia mais o que falar com Deus, né? Aí veio o pastor da minha igreja e me chamou e falou assim, olha, a diretoria reuniu e você vai cuidar de uma missão, vai te pagar o seminário, vai te pagar o ônibus. Ele pagou o ônibus, o seminário, ainda me deu dinheiro para comer. Ele falou assim, você... Aí não teve jeito, né? Aí eu tinha que terminar o jogo. Aí eu terminei e tive essa experiência, pastor, com Deus, né? Quando eu terminei, aí eu tinha uma dúvida. Eu não sei se eu vou ser pastor ou missionário, porque agora eu já estava no negócio, né? Aí eu falei assim para Deus, eu serei missionário ou pastor, conforme o senhor quiser. Mas o primeiro chamado, mas eu já estava envolvido na igreja, viu gente? Não era um cara que estudou e ficou, não. Eu cuidava já 2 anos de uma igreja, evangelista de rua, evangelista com criança, dava aula, né? Não fiquei um cara que estudou e nada disso. Aí, o pastor Marcílio me conheceu e falou assim, você não quer ir lá na igreja pregar? E aí no fim, eu fui pastor da igreja central 10 anos, né? E aqui da missão. Então o Espírito de Deus, ele faz a obra. Mas só quando a gente está envolvido e próximo dele lá, né? Próximo do vento dele, do vento. Próximo do vento espiritual. Então, Deus está aqui de uma forma acentuada através do seu Espírito Santo. Então, se você se aproximar dele, ele vai, né, fazer essas coisas com você. Então, quem pode receber o Espírito Santo? Olha, lá em João 14, deixa eu ver aqui. Eu tinha aberto aqui, mas o vento levou, né? 14, 16. Jesus diz assim, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por uma semana, para depois da sua morte, do seu arrebatamento, para a ida para os céus, quem que vai ficar ainda com você? O Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, gente. Não é? Então, quem tem o Espírito Santo não consegue ficar sem a igreja de Deus. Sim ou não? Consegue ficar sem a igreja de Deus? Não. Eu falo por mim, tentei desviar, tentei se afastar de Deus, tanta coisa, mas Deus não tem jeito. Se você é crente, cara, se você foi batizado no Espírito Santo, você não fica longe de Deus uma semana. Eu quando estou fora do Brasil, várias vezes fiquei 40 dias, eu não fiquei um domingo sem assistir um culto. Mesmo, a Berenice não está aí, mas não pode dizer, mesmo em inglês. Né? Mas por quê? Porque alguém falava assim, ó, tem uma igreja ali, eu vou lá. Eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Porque o Espírito de Deus que está dentro de mim, ele para onde me leva? Para a presença do Senhor. Eu quero estar lá. É uma coisa que funciona. Agora, se eu não tenho nada, a Bíblia, o próprio Jesus disse, né? O Espírito Santo vai fazer vocês se lembrar daquilo que vocês aprenderam. Agora, se você não aprendeu nada, como é que o Espírito Santo vai lembrar, trazer à tona na sua imagem aquilo que você, né? É igual a escola, né, Joel? Como é que o aluno vai dar aquilo que ele não tem? Ninguém dá o que não tem, gente. Então, se eu não aprendi nada de matemática, fiz enrolation, quando eu cair uma conta na minha frente, eu não vou tirar do nada. Mas se você tem o Espírito Santo em você aprendeu a palavra, Deus vai tirar de você. Naquele momento que você precisar, você vai lembrar, né? Então, naquele momento vai vir a palavra de Deus na sua mente e vai te edificar e você vai entender que é Deus falando com você. Quando a Berenice passou nessa situação muito difícil aí, daqueles 40 dias entubada, internada, todo dia achando que ela ia morrer,
eu tomei posse de um texto da palavra de Deus. Eu li a palavra 152 vezes, mais ou menos. Todo dia eu li aquele mesmo texto e dizia para Deus, né, cuidar. Então, uma lição prática para você, né? Vamos pegar o Salmo 91. A gente, Salmo 91. A gente pode fazer isso na Bíblia inteira, né? Mas vamos lá, no Salmo 91. E sobre a depressão, eu também fui curado da depressão através da palavra de Deus. Todo mundo passa um momento na vida. Mas quando a gente lê o Salmo 91, diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele. Mas você pode orar, pode fazer para você. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente eu direi ao Senhor. Eu direi ao Senhor. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Pega esse salmo, escreve, põe eu, né? Porque ele te livrará. Não, porque ele me livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá ou ele me cobrirá? Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará segura, ou eu estarei? Eu estarei seguro na sua verdade e no escudo broquel. Eu não temerei o espanto noturno, e nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortalidade que assola no meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Amém? Você precisa tomar posse da palavra, não é? Então, nos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida, eu não abandonei a palavra. Eu caí na palavra. E comi a palavra. E deixei a palavra brotar em mim através do Espírito Santo. Então, a gente precisa, os momentos de crise, de dificuldade, né? Porque você tem uma arma. Você tem uma ferramenta. Que é a coisa extraordinária. Mas a irmã falou lá, eu lembrei, lá em Nova Odessa, a Sandra deve conhecer, acho que era Neuza, Maletinha. Você lembra? Um dia eu era seminarista na igreja e ela foi lá conversar com o pastor e eu estava no gabinete. E ela falou que ela não orava mais, não lia mais a Bíblia, porque Deus não ouvia ela, porque Deus não sei o que tem. Era duas coisas que ela brigava com Deus. Ela queria um namorado e queria um carro. Aí eu nunca esqueço disso. Era na época o pastor Marcio Jordão. O pastor falou para ela assim: irmã, você está orando como? Eu oro, pastor, eu peço a Deus. Não vai. Então eu não oro mais e não leio mais a Bíblia. E se possível, eu não venho mais nem na igreja. Ela falou assim, pá! Ele já era um senhorzinho de uns 75 anos. Aí ele falou assim, irmã, eu vou fazer uma pergunta para a irmã. A irmã já tem carta? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então, irmã, ora agora para você tirar a carta. Como é que Deus vai te dar um carro se você não tem carta, irmã? Né? Começa. Aí ela não gostou muito. Muito bem. Como é que a irmã está orando para Deus, para o seu marido? Ele falou assim, pastor, eu já estou orando assim, manda qualquer um. Ai, meu Deus, eu nunca esqueço disso, né? Aí ele falou, não, irmã, você conhece aquele livrinho que chama Quarta Dimensão? Isso é um livrinho bem antigo, né? Ora especificamente, fala assim, eu quero que seja barrigudinho, eu quero que seja alto, ou tenha cabelo, ou seja... Mas não esquece, tem que ser homem de Deus, e faz uma listinha. Aí mandou a moça trazer a listinha na outra semana, aí ela trouxe uma listinha com 10 nomes, são 10 sujeitos, né? Assim. Foi tirar a carta. Falando sério, gente. Depois, ela tirou a carta, acho que numa semana. Na outra, o que ela fez? Comprou o carro. Tá vendo? Ela não podia ter carro ainda, né?
E vocês acham que ela arranjou o namorado? Arranjou o namorado e casou. Né? Mas o pastor falou para ela assim, eu nunca esqueço, ele falou assim, olha, ela falou assim, pastor, eu não gosto de homem baixo. Se for, tem que ser homem alto. Aí ele falou assim, mas irmã, e se Deus te der um baixo, mas que seja um homem bacana? Aí ela falou, então vou por baixo. Ela estava revoltada. Vocês acham que o namorado dela e o marido dela era alto ou baixo? Baixo. Era do tamanho dela, né? Ela era pequena. Então, Deus faz as coisas certas. Faz as coisas certas. Deus abençoe, obrigado aí pela presença. Vamos lá tomar um café, vamos pro banheiro, depois vamos pro culto.